Vamos abrir a Bíblia, então, em Salmo 42, 11. 42, 11, eu gosto de ler na versão NVI, é uma versão mais prática, né, e mais fácil de entendimento. Versão NVI, 42, 11. Por que estás assim tão triste, ó minha alma? Por que assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu Salvador e meu Deus. Por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nesse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo assim, como diz o nosso ministro do Supremo, Marco Aurélio, tempos estranhos, e de quarentena, e esse é o momento que nós estamos vivendo, às vezes nós nos sentimos sós, solitários, um sentimento de vazio, um sentimento de solidão. Mas o sentimento de solidão, de vazio, não é em si mesmo um problema, em si mesmo. Porque, na verdade, Deus não criou o homem para ficar só. Deus não criou o homem, Deus não fez o homem para ficar só. Então, se você está em casa nesse momento, sozinho, nós temos idosos. Eu, por exemplo, vou citar a minha sogra e meu sogro que estão em casa agora. Minha sogra está operada, então nós não podemos visitá-la. Minha esposa fala com ela pela internet, não podemos visitá-la. É um tipo de solidão, ela está com seu esposo, mas é um tipo de solidão. E se você está agora sozinho em casa, está sentindo triste, porque não pode sair, a sua rotina mudou, saiba que esse não é um sentimento em si mesmo que você tem que fingir que não existe, porque ele existe. Ele existe porque esse sentimento faz parte do homem. Então vamos começar por aí. Não finja o que você não está sentindo, você está sentindo. Se você está sentindo solidão, vazio, até medo, esses sentimentos pertencem ao homem. Porque Deus não criou o homem para estar só. Diz assim a palavra em Gênesis: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Entenda bem, o homem não foi criado para viver só. Mas Deus não criou outro homem, Deus criou a mulher. Então o homem não foi feito para ficar só, e o homem foi feito para conviver em grupo, no diferente. A mulher é igual ao homem, mas ao mesmo tempo é diferente. O mesmo nível, mas diferente. Não superior, nem inferior, apenas diferente. Então o normal do homem é viver em grupo, em conjunto, e viver também com o diferente, com as pessoas que estão à nossa volta. Então não é nada de errado você dizer assim: eu estou me sentindo solitário porque eu estou em casa. Não é nada de errado nisso, porque Deus não criou você para ficar sozinho. Deus criou você para conviver em grupo. E nesse momento que nós estamos vivendo, é um momento de mudança, de quebra de rotina, de quebra de hábito. Então vamos falar uma outra coisa. Deus não criou você para ficar sozinho. E o homem não gosta de mudança. Eu digo homem e humanidade. O homem não gosta de mudança. Quando você vai fazer numa empresa, por exemplo, você vai numa empresa fazer um processo de mudança, vamos implantar um programa novo, vamos fazer uma fusão de empresas. Isso é extremamente problemático para muitas pessoas. A pior coisa que tem numa empresa, por exemplo, é um processo de mudança, onde você tem que mudar hábitos, mudar costumes. Hábito é algo que você faz repetidamente. Eu imagino você em casa agora, e você costumava sair a fazer as coisas. Isso era o seu hábito, a sua rotina. E de repente aquilo muda, e você tem que deixar aquilo tudo de lado. Agora vamos trazer um pouco para a casa de Deus. Nós temos aqui o culto quarta e domingo pela manhã, a escola bíblica dominical. Você vinha à casa de Deus, e a verdade, a Bíblia diz: falando entre vós com salmos e cânticos espirituais, assim seremos cheios do Espírito.
Eu quero dizer uma coisa para você, isso é provisório. Porque se encher do Espírito, o enchimento do Espírito se dá, inclusive, também, quando a igreja está reunida. Por isso é que nós não defendemos que o crente pode ficar em casa e, ao mesmo tempo, continuar mantendo o mesmo nível de aquecimento, mesmo nível de fervor do Espírito Santo. Não dá, porque a Bíblia manda estar juntos para sermos aquecidos. Mas Deus sabe que, nesse momento, não podemos estar. Não podemos estar nesse momento. Mas é um momento. E você, eu sei que você sente falta disso, eu sinto falta disso. Eu, sinceramente, preferi estar orando para o seu rostinho agora, do que estar olhando para a câmera. Deus sabe disso. Então, nós estamos vivendo um tempo de quebra de rotina. E nesse tempo de quebra de rotina, nesse tempo em que fica evidenciado que o homem não foi feito para ficar só, algumas coisas podem sair do eixo até da vida de crente, até da vida de filhos de Deus. É por isso que nós devemos atentar para o que a Bíblia diz, porque a Bíblia fala. Devemos voltar nossos olhos para a palavra de Deus, para saber o que a Bíblia fala e trazer o que a Bíblia fala, a verdade bíblica, para a minha vida. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Você está só? Você não foi feito para ficar só. Deus não te criou para ficar só. Você quebrou seus hábitos, as suas rotinas? Esse processo está afetando você? Eu quero dizer que até para isso a Bíblia tem resposta. Interessante que a Bíblia diz em Provérbios 18, 14. O espírito do homem sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Então vamos lá, a gente está num momento difícil. Se seu espírito estiver, por exemplo, numa doença, eu já vi gente doente, mas que tinha um ânimo, que a gente ia conversar com essas pessoas, e como pastor acontece muito isso. Você vai conversar com a pessoa, pensando que você vai trazer uma palavra de consolo. E você descobre que, na verdade, na conversa com a pessoa, você está sendo consolado. Às vezes o pastor vai para levar alegria e volta trazendo alegria de presente, de conversar com certas pessoas que estão em momentos difíceis, de lutas, de batalha, mas o espírito ali está firme e eles conseguem passar por aquele momento difícil, firmes consigo mesmo e com o Senhor. Mas também diz ao contrário em Provérbios 18, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Primeira coisa que você tem que entender: manter um espírito deprimido, manter um ânimo assim para baixo, ficar caído, prostrado, isso não vai te ajudar, muito pelo contrário, não vai te ajudar. Mas como é que a gente faz, pastor, então, para levantar o espírito que está deprimido, que está desanimado, nesse momento que nós estamos vivendo? Nesse momento que nós estamos passando, tem gente com medo. Existe uma determinação da saúde, de higiene. Mas eu estou percebendo que tem gente passando disso, indo para o lado do medo, tanto medo de pegar um germe, tanto medo de pegar um vírus. Está começando a ficar dependente de coisas que nem são recomendadas. Tem gente que está agora começou, né, nesse momento que nós estamos vivendo, nessa época, nesse dia, houve um estouro agora de vitamina. Vitamina D, aí todo mundo correu na farmácia e comprou vitamina D. Agora é vitamina C, boato da vitamina C, todo mundo correu para comprar vitamina C. É medo. Mas nós, filhos de Deus, temos substância na palavra para não viver com medo, para não viver com o espírito deprimido. Senão, a Bíblia diz, quem o levantará? Então, vamos entender uma coisa. O que vai determinar agora tudo o que nós vamos falar daqui para frente, o que vai determinar se isso vai ser aceito ou não, se isso vai ser válido para a sua vida ou não,
é o seu espírito. Tem coisas que o pastor pode fazer por você. O pastor pode te trazer a palavra. Nós temos um grupo no WhatsApp chamado Central de Oração, onde todo sionita, membros da nossa igreja, por enquanto está restrito a membros da nossa igreja, podem enviar seus pedidos de oração. E temos uma equipe de oração completa, um ministério completo de oração, orando incessantemente por esses pedidos, orando incessantemente pelo Brasil, pelos filhos de Deus. Nós temos toda uma estrutura. Porém, se você não levantar o seu espírito, levantar o seu ânimo, de nada disso vai adiantar. Pastor, como é que eu faço para levantar o meu ânimo? Deixa eu falar uma coisa para você. Primeiro, deixa eu te falar duas pessoas da Trindade que você precisa lembrar quem são. A Bíblia diz de Jesus, a gente fala isso muito no Natal, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tome posse das verdades bíblicas. Jesus é o nosso Príncipe da Paz. E a Bíblia chega a dizer mais, o próprio Jesus diz isso. Isaías disse cerca de 800 anos, se eu não me engano, antes dele vir. Mas Jesus disse, deixo-vos a paz, minha paz, não como o mundo. Jesus não dá a paz que o mundo dá. Hoje nós temos pessoas que estão fazendo muito bonito, não estou aqui dizendo, criticando, não, é uma atitude bonita, mas estão cantando nas janelas, estão declamando poesias, estão tocando instrumentos nas janelas, procurando alívio, buscando alívio para esse momento difícil. É um alívio. É um alívio, é uma paz que o mundo pode dar, cantar, tocar instrumentos. Mas Jesus disse, eu lhe dou uma paz que o mundo não é capaz de dar. Então você tem que entender que Jesus é o príncipe da paz. E você deve repetir isso na sua vida. Aliás, eu vou deixar uma dica aqui com você. Quando as coisas começarem a alma começar a ficar abatida, quando a alma começar a ficar desesperançosa, você repita versículos bíblicos que te tragam a esperança, que te lembrem a esperança. Recite versículos bíblicos e torne isso verdade na sua vida. E diz assim, Isaías 9:6, Jesus é o nosso príncipe da paz, e ele nos dá a paz, como o mundo não pode dar. E diz assim do Espírito Santo, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. Deixa eu falar uma coisa para você. A esperança não traz confusão. A esperança significa que não traz o conflito, não traz a perturbação. A Bíblia fala claramente que a esperança, e fala depois de uma série de fatores, de tribulações, de lutas, de momentos que levam à esperança. Mas eu quero ficar com a esperança. Guarde bem o que eu estou dizendo. A esperança não traz perturbação. Espere em Deus. Confie em Deus. Traga a verdade bíblica que está aqui para você. Repita a palavra de Deus. Alguém já disse isso lá atrás, eu não vou me lembrar quem. Até se tornar substância, até se tornar real na sua vida. Traga a palavra até se tornar real na sua vida. Sabe qual é o problema de muita gente? Daqui a pouco a gente vai chegar mais na segunda parte do versículo. Querem Deus atuando na sua vida. Querem Deus vindo do céu, lá do alto, e fazendo um milagre na sua vida. Mas por contrapartida, não aumentam sua carga de oração. Às vezes nem oram. Às vezes nem declaram a palavra de Deus. Não tem uma vida diária com o Senhor. Nós vamos falar isso um pouquinho mais à frente. E diz assim,
Continuando. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Guarde isso. A esperança não traz perturbação. Eu vou aqui fazer uma mudança um pouquinho do versículo. Porque o amor de Deus está derramado no seu coração pelo Espírito Santo. O amor está derramado no seu coração pelo Espírito Santo. Creia nessa verdade. Creia mesmo. E como eu estava falando, tem gente que não estabelece uma vida diária de comunhão com o Senhor. Não estabelece. E aí fica difícil. Como eu falei para você, voltamos lá no início. O espírito do homem sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Tem gente que não estabelece uma vida de comunhão com Deus. Se você está nesse momento, se você não estabelecer uma vida de comunhão com Deus, diferenciada, especial, é realmente capaz de você ficar abatido. Como diz o Salmo 42, por que estás abatido, minha alma? Realmente isso é capaz de acontecer na sua vida. Se não dá para a gente, nesse momento que nós estamos vivendo, mantermos a mesma rotina de fé. Você não tem mais a igreja para se aquecer. A igreja está, nesse momento, espalhada. Mas, pastor, e agora? Homens de Deus já viveram momentos assim. E eles conseguiram se manter fiéis ao Senhor. E o Senhor se revelou a eles profundamente. A palavra de Deus diz, por exemplo, de Daniel. Daniel foi um moço no cativeiro babilônico, logo na primeira remessa. A primeira remessa. Foram levados Daniel e os seus 3 amigos, os fiéis. Agora você imagina o fiel ser levado na primeira remessa de cativeiro. Totalmente contra a nossa lógica. E ele chega num lugar estranho. Primeiro ele estava com os 4, mas depois ele se separou. Eles foram, cada um viver, cada um ter o seu, seus afazeres dados pelo rei. Eles eram cativos. Não se lembre que no começo da vida dele eles eram cativos, não tinham escolhas. Daniel estava solitário, encontrava os amigos de vez em quando, mas no seu dia a dia solitário, não tinha como cultuar o Senhor, o templo, não tinha acesso ao templo de Jerusalém, não tinha acesso aos sacerdotes, aos escribas, não tinha. Daniel estava sozinho no reino da Babilônia. Volto a dizer, tinha seus amigos, tinha. Mas ele não encontrava todo dia, nem eles poderiam estabelecer naquele primeiro momento um culto. Mas Daniel estabeleceu uma estratégia. E isso que eu quero dizer para você. Estabeleça estratégias na sua vida nesse momento. Pastor, eu estou com medo. Pastor, eu estou um pouco abatido. Pastor, eu estou desesperançado. Primeira coisa que você tem que fazer, saber quem é o seu Deus. Falamos de Jesus, falamos do Espírito Santo. Segunda coisa, estabelecer metas e estratégias para a sua vida nesse tempo. Daniel estabeleceu uma meta que eu achei muito interessante. E é imitada até hoje. A Bíblia diz assim em Daniel 6,10, quando Daniel soube do decreto que tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Não existia um mandamento para isso. Não existia um mandamento para esse momento. Não tinha antes. Daniel, ele cria uma estratégia. Daniel estava longe de Jerusalém, longe da casa do Senhor. Então ele abria a janela no andar de cima da sua casa. Ele voltava para Jerusalém e ele orava 3 vezes ao dia. E interessante, na Bíblia, que você não vê pecado ou fraqueza de Daniel. Longe da sua casa, longe do seu lar, longe do templo do Senhor. Por uma circunstância, volto a dizer, não foi uma escolha dele. Vamos estabelecer uma diferença, não foi uma escolha dele. Como não está sendo uma escolha sua, como não está sendo uma escolha minha. Longe do templo do Senhor, não por uma escolha dele.
como nós estamos vivendo hoje. Daniel teve a mente sábia de estabelecer, então, uma estratégia para continuar sempre em comunhão com seu Deus. Ele olhava para Jerusalém, é um símbolo. Não estou dizendo para ninguém olhar agora para orar voltada para Sião, mas era um símbolo. Ele olhava voltado para Jerusalém, tipo assim, eu não me esqueci da minha terra, da onde eu vim, de quem eu sou, do Deus que eu sirvo. Ele virava para Jerusalém. E ele estabeleceu para si, porque ele achava que aquilo era o suficiente para ele. E realmente foi. 3 vezes ao dia ele falava com Deus. Numa palavra hoje, religiosamente. Aí eu pergunto para você, pastor, eu estou com a alma batida, pastor, eu estou com medo. E eu pergunto para você, qual foi a estratégia que você estabeleceu nessa primeira semana de quarentena? Estratégia para com Deus. Porque tem muita gente sionita, inclusive membros da igreja, agora eu vou falar mais ao povo sionita, que estabeleceu estratégia sim, foi para o mercado, enfrentou fila, estocou comida, que aliás não podia, né? Mas pessoal brasileiro, né? Estocou comida, botou comida em casa. Tem alguém com um pouquinho mais de dinheiro, foi lá, assinou um serviço, né, por assinatura lá, desses de streaming de vídeo. Se preparou para viver esse momento. Só que não estabeleceu estratégias espirituais. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Se você está reclamando, né, ou se você está triste, abatido, eu te pergunto, qual foi a estratégia espiritual que você fez? Sendo que no reino de Deus não tem estoque. Então, a gente não estoca. Tinha gente que tinha o hábito de chegar domingo, vou vir domingo para a igreja, vou cultuar o Senhor, aí vou tentar guardar aquela reserva para domingo que vem. Não tem mais domingo. Então agora o grupo de intercessão vai orar por mim, só à distância. Agora você tem que estabelecer estratégias com teu Deus. Agora é você e o teu Deus durante todos os dias. Eu vou dizer uma coisa para você de mim mesmo, eu nunca tive tão produtivo nesse tempo. Eu quero que ele dure então, pastor, você quer que ele dure? Não quero. Mas eu tenho que ficar pensando tanta coisa assim para o reino, eu nunca fiz tanta palavra, escrevi, cantei, toquei. Eu fico com minha esposa em casa tocando, vendo a próxima, preparando. Nunca trabalhei tanto para o reino em casa. Não quer dizer que eu quero continuar assim? Não. É um tempo. Mas agora, estabeleça estratégia. Qual é a sua estratégia? Se eu perguntar para você agora, pastor, eu estou abatido. Quantas vezes você está orando por dia? Quantas vezes você fala com Deus? Quantas vezes você está dedicando o seu tempo para Ele? Ou você está vendo só as lives da igreja achando que é suficiente? Não é. Os cultos de hoje não são suficientes, nunca foram, mesmo presenciais. Precisa de um contato diário com o Senhor. Então, antes de você chegar para o pastor e dizer assim, pastor, eu estou assim, eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Tá bom, mas qual foi a estratégia que você estabeleceu? Como é que está a sua vida espiritual com Deus? Você está se esquecendo dele? Ou você está só achando que ele tem que fazer coisas por você? Daniel é o nosso exemplo. Daniel, eu creio que hoje, leia o livro de Daniel nessa parte, Daniel 6:10, volte nessa parte, e você vai perceber que você deve estabelecer estratégias na sua vida para ter um relacionamento com o teu Deus diário. Faça isso. Faça isso. Antes de você dizer alguma coisa, estabeleça estratégias. Antes de você sentir alguma coisa, estabeleça estratégia. Coloque como média, como meta. Daniel fazia isso, independente do que acontecia. A sua hora de falar com Deus será a sua hora de falar com Deus. A sua hora de ler a palavra será a sua hora de ler a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, a palavra de Deus diz assim. Eu quero que você preste muita atenção. Salmo 34, 5.
olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficaram confundidos. Na versão NVI, os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Então vamos lá. O exemplo de Daniel. Voltando ao exemplo de Daniel, ele estabeleceu uma rotina, uma estratégia com Deus. E você percebe que o rosto dele, que a vida dele, nunca demonstrou qualquer tipo de decepção com o Senhor. E ele passou por muitas provas, ele passou por muitos momentos difíceis. Então, voltando ao texto, olhe para Jesus e fala assim: os que olham para ele estão radiantes de alegria. Qual é o segredo? O segredo é você parar de olhar para os problemas à sua volta. Numa mensagem clássica, voltando à mensagem clássica, Eva deixou de olhar para a árvore da vida e passou a olhar para a árvore do bem e do mal, a colocando no centro do jardim e no centro da sua vida e a tornando irresistível. Se você pegar o que está à sua volta, hoje, nesse momento, nós estamos falando de coronavírus, Covid-19, o isolamento social, e colocar isso para o centro da sua vida, você vai ficar igual, voltando a Provérbios 18, espírito deprimido, quem o levantará? Porque você está colocando foco na sua vida nas coisas erradas. Você está trazendo aquilo que não te traz esperança para o centro da tua vida. Aí eu vou lembrar um hino que canta, né? Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. É aquilo que me traz esperança que eu devo trazer à memória. E o que me traz esperança, voltando de novo a Romanos 5:5. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. É isso que nos dá esperança, o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Daniel viveu num tempo onde ele não entendia como nós entendemos, porque ele viveu numa aliança onde o véu não tinha sido rasgado, onde o cordeiro não tinha ido para a cruz do Calvário. Mas ele compreendeu princípios de fé que são suporte para nós hoje. Eu quero dizer uma coisa para você: olha para Jesus, olha para o autor da tua fé, consumador da tua fé, olha para aquele que te salvou. Para de olhar para o problema. Você está trancado num apartamento. Eu ainda tenho o privilégio de ter um quintal grande. Eu, há anos atrás, recebi um presente de uma pessoa muito querida nossa, que não sabia o que dar para nossa filha, e ela deu um determinado valor e deu para construir um brinquedinho, aquele parquinho de madeira. Comprei lá para fora. Como está sendo útil para minha filha nesse momento? Mas você pode não ter. Você pode estar no apartamento, não pode sair, não pode confraternizar nas áreas comuns do apartamento. Você vai olhar para isso ou você vai olhar para aquele que te traz esperança? Para aquilo que te traz esperança. A Bíblia te traz esperança, a palavra te traz esperança. Olha para Jesus. Estabeleça metas na tua vida. Estabeleça metas de falar com Ele, metas espirituais. Sabe por quê? A Bíblia diz, na versão NVI, os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Pastor, é possível ter alegria nesse momento? Com o Senhor é possível ter alegria em qualquer momento. Não há momento que você não possa ter alegria. No Senhor você pode ter uma vida completa, mesmo estando em um estado de confinamento, dentro das suas casas, mesmo quebrando a rotina, mesmo quebrando hábitos, mesmo havendo um período de mudança. Com o Senhor você tem provisão de alegria. Ele é teu príncipe da paz. O Espírito Santo, ele é consolador. Você tem que estabelecer estratégias com o Senhor e saber que se você olhar para Ele, você poderá ficar e deverá ficar radiante de alegria. Só não faça como Eva. Não faça como Eva, faça como Daniel. Eva colocou a árvore do bem e do mal
no centro da sua vida, do jardim e da sua vida, a tornando irresistível. Tem gente que está colocando o problema, essa questão que nós estamos vivendo, no centro da sua vida, e está se tornando irresistível. Você não consegue parar de olhar e pensar nisso. Eu não vou aqui entrar em questão política, porque há uma guerra política hoje sobre essa questão. Não é política, estou falando agora de palavra de Deus. Para de ficar 24 horas pegando tudo quanto é notícia sobre essa doença. Sabe por quê? Você está enchendo o teu coração disso. Tem momento de saber sobre a doença? Tem. Mas tem momento de trancar-se no seu quarto e falar com Deus. Você está se enchendo de quê? Os jornais estão aí 24 horas, porque dá audiência, e você está 24 horas, você está enchendo a sua vida, você está trazendo isso para o centro da tua vida, e se esquecendo que o teu Deus é muito maior do que isso. Então, tudo, há tempo para todas as coisas. Há tempo de ver jornal e ver as notícias e se informar, eu estou fazendo isso. Mas há tempo de falar com Deus. Igual minha filha nesse tempo está brincando comigo, ainda tem um agravante, minha filha tem TEA, né? Quem conhece sabe essa sigla, minha filha tem TEA, então a gente tem que se dedicar um pouco mais para ela, e às vezes eu pego o celular para trabalhar, ela fala assim, larga o celular, e tem uma hora que a gente tem que largar o celular e brincar com ela, e eu largo o celular e vou brincar com a minha filha, então eu vou dizer na linguagem da minha filha, larga um pouco essas notícias, e vai falar com Deus. Claro que você tem que se informar, claro. Você tem, eu não estou dizendo para você deixar de ver. Só estou dizendo uma coisa, se você se encher disso 24 horas da tua vida, como se está noticiando hoje na televisão, você vai trazer isso para o centro da tua vida. E você tem que trazer à memória aquilo que te dá esperança. Traz a palavra de Deus para o centro da tua vida, não traz o coronavírus. Traz a palavra de Deus. Estabeleça metas de oração com o Senhor, como Daniel fez. E vamos lá. Mude a sua visão. Mude o seu foco. A Bíblia diz assim, quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. O Senhor está dizendo, busque o meu rosto, busque a minha face. Isso está, Salmo 27, 8. E você deve responder, é um dever teu. Estou falando muito de dever hoje, é dever teu responder, Senhor, eu vou te buscar. Porque tem gente que está assim, Senhor, onde é que você está? Senhor, eu estou sozinho, Senhor, eu estou solitário. O Senhor está dizendo, olha, eu te mandei buscar a minha face. Sabe qual é a resposta que você deve dar? Segundo Salmo 27, 8, Senhor, eu vou buscar a tua face. O Senhor está ordenando, busca a minha face. Agora, você escolhe. Volta ao Provérbios 18, 14. Se você vai ficar com o espírito deprimido, quem o levantará? Ou se vai ficar com o espírito do homem sustenta na doença, no momento difícil? Você tem que escolher. O Senhor está dizendo, me busque. E a sua resposta deve ser, Senhor, eu vou te buscar. Mais verdades bíblicas. Clamou esse pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Olha, primeiro, começamos com o verbo, clamou. Nós queremos que o Senhor nos livre da angústia, mas não queremos clamar. Essa é a ênfase de hoje. Estamos no começo. Estão dizendo 3 meses, alguns estão dizendo 2 meses, alguns estão dizendo 1 mês. Mas uma coisa o Senhor está dizendo para você. Você tem que estabelecer metas, estratégias de relacionamento com Ele. Tem gente que está querendo que o Senhor responda, mas sem clamar. Clama a mim e responder-te-ei. Clamou esse pobre ao Senhor e o ouviu. E o salvou de todas as suas angústias. Agora sim, vamos lá. O anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem e os livra. Começamos com clamor. Começamos com uma atitude sua. Começamos com uma atitude ativa. Isso que eu quero dizer. A gente fala assim, os anjos acampam ao redor dos que
Os anjos do Senhor acampam ao redor dos que os temem e os livra. E a gente bota isso no modo automático, não importa, né, como eu sou, como estou, o Senhor tem a obrigação de fazer isso. Está no meu pacote de salvação. Mas o versículo 6, começa no versículo 6, clamou esse pobre, uma atitude de ir ao encontro do Senhor, de buscar a face do Senhor. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai. Como é que você vai provar do Senhor se você não fala com Ele, se você não ora, se você não lê a palavra, se você não estabelece um relacionamento com Ele? Somos igual? Estamos igual? Eu tenho isso, você tem isso, todo mundo tem. Todo mundo tem isso. Nós temos memórias, inclusive memórias na parte de alimentação. Quando nós somos pequenininhos, nós fomos apresentados algumas coisas que nós não gostamos. E nós, assim, assimilamos aquilo muitas vezes por cor, por cheiro. Então, assim, quando chega uma comida, a gente está com... Eu estou com 44 anos, vou fazer 45. Quando chega uma comida com determinada cor, textura ou cheiro, eu já digo, não quero e não gosto. Acho que todo mundo é assim. Por que é assim? Porque lá atrás, na nossa infância, a gente acabou acumulando essa memória. A gente não gosta porque a gente aprendeu desde cedo a não gostar de determinadas coisas. Isso está no nosso subconsciente, está aqui, ó, guardadinho. Apresenta, a gente olha, porque já o cérebro guardou, ó. Toda vez que aparecer isso, corta. Aí o que as pessoas dizem? Prove. Você pode provar. Se você não gostar, eu aceito, mas você deve provar. Eu tenho feito isso agora, tenho provado muitas coisas, outras não, confesso. Mas muitas coisas eu tenho provado. Você tem que provar para ver se é bom. Experimentar. Provar na culinária, é colocar na boca. Provar do Senhor é colocá-lo no seu coração. Aí você vai perceber que Ele é bom. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem de fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Mais uma vez ativamente, busca o Senhor, que bem nenhum lhe faltará. Então, nessa noite, ou nesse dia, depende de quando você está assistindo, estará assistindo. Eu quero dizer para você, antes de reclamar solidão, antes de reclamar medo, antes de reclamar alma abatida, estabeleça estratégias espirituais com o Senhor. Volto a dizer, não estou dizendo que seja regra. Alguns pegaram, a questão de Daniel, transformaram no jejum. Saiu um livro agora falando, até de dieta em cima do livro de Daniel. Não aqui estou estabelecendo juízo de valor. Mas pega o que é bom de Daniel, que é muito bom. Não é uma regra, mas é um princípio, é um começo, é um parâmetro para você começar. Daniel tinha um relacionamento de 3 vezes ao dia com o Senhor. Eu pergunto, você que está reclamando de alma batida, de solidão, de medo, de angústia, de pavor nesse momento, qual foi a sua estratégia espiritual? O que você estabeleceu com o Senhor? Porque a Bíblia diz, para provar e ver que o Senhor é bom. E todos esses versículos que citei acima e muito mais. Então, nesse momento, eu quero que você reflita e que você passe a estabelecer uma estratégia sua com Deus. Eu vou te deixar um parâmetro, eu vou te deixar um exemplo muito bom de alguém que estava fora de Israel, fora do templo do Senhor, sem acesso aos sacerdotes, sem acesso aos levitas. Ele estabeleceu uma meta para não abalar o seu relacionamento com Deus. 3 vezes ele levantava e ele orava. Ele ia para o andar de cima da sua casa, virava para Jerusalém e orava. Eu vou te deixar esse exemplo
para você poder começar a estabelecer a sua estratégia para com Deus. Se você não conseguir estabelecer a sua estratégia de primeiro momento para com Deus, eu deixo a de Daniel. Dedique 3 vezes do seu dia para orar, para falar com Deus e para ler a sua palavra. Nesse momento nós vamos cantar um hino especial para você. Eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor e nós vamos cantar esse hino especial para tocar a sua vida, para te ajudar nessa caminhada, mas medite em tudo aquilo que foi falado nessa noite.